Esse é o ensinamento número 1, que toda criança brasileira aprende antes mesmo de sequer ter visto algum jogo de futebol. Criança essa que vai crescendo e vendo seus próprios ídolos fazendo história, ao mesmo tempo que vê sendo questionado esse status do rei. E com a grande divergência de gols entre a sua contagem da FIFA, o alto número de jogos não reconhecidos como oficiais e a falta de profissionalismo do esporte em uma época distante, faz com que a verdade absoluta já não seja mais tão absoluta assim. E o pior é que isso é compreensível. O problema aqui é, quando os fãs de futebol se questionarem o quão bom foi o Messi ou quão bom foi o Cristiano Ronaldo, a resposta vai estar ali, na cara, com todos os seus gols, assistências, jogadas incríveis e até mesmo as polêmicas, todas registradas e de fácil acesso. Mas não era assim nos primórdios do futebol. Numa época sem internet, YouTube e transmissões de TV, ficava difícil separar o que era real do que era história. Os poucos lances disponíveis hoje em dia, de fato não são capazes de sustentar a grande lenda criada em torno do rei. Eu confesso que na minha adolescência também achava tudo isso muito forçado, mas a realidade é que eu não sabia nem metade de tudo que esse cara representou pro esporte. Então se você também tá nessa, viajante, fica comigo aqui que a cada segundo desse vídeo você vai se surpreender com a incrível história do rei. E vamos fazer uma brincadeira aqui então. Já deixa agora nos comentários o que você acha do Pelé. E aí depois que você assistir o vídeo, você volta lá para me dizer se a sua opinião mudou ou se você viu alguma coisa impressionante aqui nesse vídeo. Combinado? Então vamos lá. Edson Arantes do Nascimento nasceu na cidade de Três Corações, em Minas Gerais, mas logo ele se mudou para Bauru, no interior de São Paulo, onde ele foi criado e deu seus primeiros passos como jogador de futebol. Aliás, Bauru é a cidade onde vive este humilde narrador que vos fala. E você sabe o que isso quer dizer? Absolutamente nada. O jovem Edson recebeu esse nome em homenagem ao grande inventor Thomas Edison, olha que legal. E apesar do nome surgir de um americano, o apelido veio daqui mesmo. O pequeno adorava um jogador do Vasco chamado Bilé, mas pronunciava seu nome errado e os amigos não perdoavam ele por isso. Pelé odiava esse apelido e uma vez chegou até a brigar por conta dele. Mal sabia que o apelido o acompanharia pro resto da vida e se tornaria o mais icônico da história do esporte. Inspirado pelo pai, que também tentou essa carreira e foi impedido pelas lesões, o Pelé amava futebol desde criança e vivia pra cima e pra baixo, correndo descalço com uma bola improvisada de meio jornal no pé, já que a família era muito pobre e não tinha condições de comprar uma pra ele. Logo ele entrou no Baquinho, o time infantil do Bauru Atlético Clube. Seu amor pelo esporte era acompanhado por um talento nato e uma determinação incrível que não se via nas outras crianças da época. Desde muito cedo ele já jogava salão com os adultos, o que fazia ele ser mais inteligente, rápido e criativo que os demais em campo. Diz uma lenda aqui na cidade, ele era tão fora de série que criaram uma regra no campeonato onde ele poderia participar somente se jogasse no gol ou na defesa, e que se passasse do meio campo seria falta, porque senão seria injusto com os adversários. Se isso é totalmente verdade ou não, eu não sei, mas a realidade não devia ser muito distante disso não, já que aos 15 o Pelé fazia sua estreia no time profissional do Santos, e aos 16 ele já estava na seleção brasileira, marcando inclusive na sua estreia contra nada mais nada menos que os nossos hermanos argentinos. E uma coisa legal, ainda da época de Bauru, é que em 1950, quando o Pelé tinha apenas 9 anos, ele viu seu pai chorando inconsolavelmente e não sabia por quê. Era 1950, o homem não podia chorar nessa época. Aí quando ele descobriu que o choro era por conta do Brasil ter perdido a final da Copa do Mundo pro Uruguai em casa, ele já tratou logo de tranquilizar o pai dele. Não precisa chorar, pai, eu vou ganhar uma Copa do Mundo pro senhor. Parecia uma inofensiva promessa de criança, mas 8 anos depois lá estava ele na Suécia. E como se o fato de um adolescente estar lá já não fosse um ato grandioso por si só, ele ainda se tornou o mais jovem a disputar uma partida de Copa. Depois o mais jovem a dar uma assistência, o mais jovem a marcar um gol, o mais jovem a fazer um hat-trick e o mais jovem a fazer 2 gols e uma decisão. Dá pra acreditar? Ele tinha 17 anos e já era campeão mundial marcando 6 gols em 4 jogos. Quando soou o apito final, o Pelé desabou em campo. Ele já havia cumprido a promessa que fez ao pai e ainda tinha toda uma carreira pela frente. Aliás, é a partir daqui que podemos dizer que começam as polêmicas da sua carreira, principalmente essas vindas de fora. O fato de nunca ter jogado oficialmente na Europa costuma ser um dos motivos que é usado para desmerecer a grande carreira do rei. Você já deve aí ter ouvido alguém falar que o Pelé só jogava com amador, com soldado, com padeiro. Cara, isso além de ser muito ofensivo, passa longe da verdade. Nessa época, as transferências internacionais eram raríssimas. E quando acontecia, normalmente o jogador já se naturalizava para jogar para a seleção daquele país. Isso significava, por exemplo, que a seleção da Espanha era a união ali de todos os jogadores do campeonato espanhol. A seleção da Itália, de todos os jogadores do campeonato italiano. E aqui na América do Sul era igual. No Brasil, a seleção brasileira era a reunião dos melhores jogadores que estavam aqui.
E aí quando você pega o histórico de confronto entre essas seleções e vê que de 1950 a 1970 foram realizadas 6 Copas do Mundo com 4 vitórias para os sul-americanos, e aí você desce ainda mais a nível de clubes e vê que foram disputadas 11 Copas Intercontinentais nesse período com 6 vitórias para a América, você vê que os nossos amadores aqui não eram tão ruins não é mesmo? Então, de novo, usar esse argumento para desmerecer o Pelé é no mínimo uma desinformação tremenda. Aliás, a Europa só é essa potência toda hoje em dia por conta do grande volume de dinheiro que circula por lá. Você já parou para pensar se as transferências intercontinentais não acontecessem? A gente teria assistido o Libertadores da América com o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, Kaká, Messi, Suárez, todo mundo junto e misturado. Isso é louco, isso é surreal. E no tempo do Pelé era assim. Todos os melhores estavam aqui. E isso torna ainda mais impressionante a força do Santos, que dominou o continente na época. Eles ganharam 6 campeonatos brasileiros, 10 paulistas, 2 Libertadores e 2 Copas Intercontinentais contra o Benfica do Eusébio e o Milan do Cesare Maldini. Nesse momento, a fama do Pelé atingia proporções inimagináveis para um jogador de futebol. Como que pode? Numa era sem internet, sem transmissões, ninguém sabia quem ele era realmente. O Pelé não tinha um rosto, ele era apenas um nome, uma história que você ouvia. A lenda do jovem atacante brasileiro que dominava os campos onde passava. Do garoto que executava truques, dribles e passes como nenhum outro, jogadas fenomenais que os adversários não conseguiam acompanhar. O jogador imparável, o jovem imbatível. Todo mundo queria saber mais sobre a história do Pelé, conhecer o Pelé, ver o Pelé. E por isso não parava de chegar ao Santos proposta de todos os cantos do mundo de times querendo contratar o passe dele. Os grandes europeus então vieram com tudo, com valores em dinheiro tão surreais à época que continuariam surreais nas décadas seguintes. O torcedor brasileiro estava apavorado, todo mundo com medo de perder o rei. A mobilização foi tanta que o presidente Jânio Quadros tentou lançar um projeto de lei transformando o Pelé em tesouro nacional. Mas não se engane, isso não era nenhuma forma de homenagem não. Era uma manobra absurda para impedir a negociação do craque. Vender o Pelé seria um crime, literalmente. E é aqui que chegamos a outra grande polêmica da sua carreira. O grande número de jogos e gols não oficiais. Vendo que a fama absurda do Camisa 10 extrapolava todas as barreiras do futebol, o Santos enxergou uma oportunidade. Eles começaram a abrir mão de participar de alguns torneios oficiais, como a própria Libertadores, para organizar excursões internacionais e levar o homem mais famoso a todo canto da terra. E as excursões aconteciam todo ano, e era no batidão, coisa de 40 dias o time jogava 20 vezes em 10 países diferentes. Independente de onde fosse o jogo, o cenário era o mesmo, estádios mega lotados, tanto do lado de dentro quanto do lado de fora. Todo mundo queria conhecer o mito, e todo mundo mesmo. Quando o árbitro apitava o final dos jogos, o Pelé tinha que ficar esperto para não ficar pelado. Os outros jogadores corriam atrás dele querendo levar alguma espécie de recordação daquele dia. Aí pegavam suas chuteiras, suas meias, sua camisa, isso era tudo muito louco e estranho à época. Mas não se engane, esses jogos não eram só festivos não. Todo clube, todo jogador queria botar no currículo que havia vencido o rei do futebol. E enquanto o Santos estava nessa correria, sem treino, sem descanso, as outras equipes se preparavam semanas para os jogos. E mesmo assim, o Santos passava o trator na maioria delas. E a gente não tá falando só de baba aqui não. Os confrontos aconteciam contra o Real Madrid, Barcelona, Juventus, Inter de Milão, tem pra todo gosto. E eu não sou de ficar falando muitas estatísticas no vídeo porque eu acho que tira um pouco o dinamismo, mas como eu sei que você tá louco pra saber, foram realizadas 130 partidas contra equipes europeias, com o Pelé marcando 144 gols, média de mais de um gol por partida. Para aqueles que falam que se o camisa 10 jogasse na Europa ele seria apenas um jogador comum, aí a resposta. E como se levar multidões aos estádios do mundo todo já não fosse um feito grande o suficiente, o Pelé tem uma história única que só ele pode contar. O dia em que parou uma guerra. E não, isso não é exagero. Uma das excursões do Santos contemplaria vários países do continente africano, com exceção da Nigéria, que enfrentava uma violenta guerra civil. Vendo então que ficariam de fora do acontecimento, as duas facções se reuniram e selaram um acordo de paz. Um cessar-fogo de 48 horas que garantiria a segurança do craque. O clube então concorda com os termos e a história estava sendo feita ali. Facções opostas sentadas lado a lado para ver o Santos enfrentar a seleção da Nigéria, para ver o show de Pelé. Um momento que jamais será esquecido pelo povo local. O rei do futebol até hoje ainda é o único a ter conquistado 3 títulos mundiais com a seleção. Além da incrível estreia de 58, teve a de 62, onde ele praticamente não jogou, já que ele se machucou logo no segundo jogo, e a Copa de 70. Talvez a mais importante da história do esporte. A Copa do México foi a primeira a ser transmitida internacionalmente em cores. Finalmente, o nome mais famoso do futebol ganhava um rosto. Finalmente, o principal personagem das histórias deixava de ser lenda e se tornava ali, uma pessoa real de carne e osso como você.
O sol latino refletindo na nossa amarelinha brilhava como ouro nas TVs espalhadas pelo globo afora. Brilho esse que parecia prever a qualidade das apresentações do rei que comandaria o esquadrão no primeiro tricampeonato mundial. Pouco tempo depois, o Pelé pendurou as chuteiras, mas percebeu que a sua missão ainda não estava concluída. Então ele voltou para jogar no New York Cosmos e usar toda a sua influência para fincar as raízes do futebol em solo americano. Pelé foi o primeiro atleta a transcender o jogo. Foi o primeiro a se elevar em posição de celebridade. O primeiro a se tornar herói nacional e estabelecer todos os recordes do esporte. Pelé se tornou um molde que formaria as futuras gerações. Quando você vê monstros como Messi e CR7 quebrando todos os recordes, são os recordes iniciais do Pelé que eles estão quebrando 60 anos depois. Pelé virou embaixador do esporte, foi convidado de honra do presidente americano na Casa Branca por 3 vezes, convidado de honra do Papa no Vaticano, se tornou amigo do Nelson Mandela, foi nomeado Cavaleiro Real pela Rainha Elizabeth sem sequer ter descendência britânica. E mesmo com tudo isso, para ele o título mais importante talvez ainda seja aquele mais simbólico, o título de rei do país do futebol. E por hoje é isso, viajante. Essa é minha singela homenagem ao grande rei do futebol. Para você talvez ele não seja o melhor, mas com certeza ele é e sempre será o mais importante nome para a história do esporte. Então se você gostou, deixa aquele seu like maroto que ajuda bastante. Se inscreve aí também para ajudar a crescer o nosso trabalho. Aproveita e clica nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que você vai curtir demais. Então por hoje é isso, valeu, falou e até mais!